Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais uma edição do nosso Voz da Classe. Eduardo, dê o seu ar da graça aí, seu bom dia, boa tarde. Esse é o quinto episódio. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite a você que está nos acompanhando. O início agora do quinto episódio do Voz da Classe. No caso, o primeiro episódio após o retorno da marcha a Brasília, né, Fernando? Bueno, Que mesmo. foi desgastante, foi puxada, mas necessária e de grande importância para a luta contra a deforma administrativa. Consequente, né? E trazer até uma observação, esse é o quinto episódio, mas também temos o episódio itinerante que está disponível no perfil da Regional do Ceará Mirim, que gravamos lá na véspera da chegada a Brasília, horas antes da realização da marcha. Aos que ainda não viram, vejam, acompanhem também. Foram publicados diversos vídeos acompanhando todo o momento da marcha, para trazer para o trabalhador e trabalhadora, não só do Ceará Mirim, mas também dos demais núcleos, como Pureza, Elmo Marinho, até Extremóis também, agora apesar de ter um sindicato municipal, mas também continua próximo à nossa regional, e também ao núcleo de Maxaranguape, para que acompanhem e vejam como foi a nossa luta desde a saída, durante a marcha e também a volta para cá. E não só, e mesmo após a realização da marcha, mas também ter uma manutenção de uma campanha e luta contra a deforma administrativa. E hoje, E, para falar sobre o Congresso, sobre a luta de classe, sobre a luta da classe trabalhadora da educação em especial, nós convidamos, né, o professor, sociólogo, militante, é um pouco de tudo, cordelista, Fernando Antônio, mais conhecido como Nando Poeta. como Nando Poeta. Então, Nando, seja bem-vindo ao quinto episódio do Voz da Classe. Agradecemos por ter aceito o nosso convite e a sua participação aqui é de grande importância para fazer até um resgate histórico também, porque tanto você e Dário, que já participou também aqui, são exemplares vivos da história de militância aqui no Rio Grande do Norte, principalmente aqui em Natal. Principalmente por você ter participado da fundação do SINT-RN e também por ter participado do primeiro congresso estadual, e até porque isso se mescla a sua história de militância e também enquanto servidor público. Então, a primeira pergunta, Nando, como se deu a realização do primeiro congresso estadual? Qual era a conjuntura? Quem esteve presente? Pode nos... Opa, é um prazer enorme, né, estar aqui com vocês para a gente discutir com toda a categoria e o conjunto da classe trabalhadora sobre um pouco da nossa história, né, a luta, né, dos trabalhadores na educação. Aqui no estado, na verdade, a primeira associação a ser criada, né, que ficou conhecida como Associação dos Professores do Rio Grande do Norte, ela foi criada em 1920. E ela pegava, além da Grande Natal, algumas outras cidades mais distantes. E também passou a existir a Associação dos Professores de Mossoró, a Associação dos Professores de Caicó e região. Né? Os professores tinham essas três associações, os orientadores tinham uma associação, os supervisores tinham uma associação e os funcionários tinham a sua associação, a ANSE. Essa era a composição, né, no final da década de 80, da categoria dos trabalhadores da educação. E quem tinha muita tradição em desenvolver as lutas desde o final da década de 70 eram os professores, né, que tinham uma organização nacional. Eles se reuniam todos os anos em congresso, que era através da Confederação dos Professores do Brasil, a CPB. E orientava a categoria no país inteiro até essa dinâmica de força, de organização. A CUT, quando foi fundada em 83, e depois abriu-se um debate com um conjunto dos trabalhadores de criar sindicatos por ramo de atividade. Ou seja, todo mundo que trabalhava num ramo, no nosso caso, na educação, deveria ser parte de um único sindicato. E aí essa discussão foi ganhando força, e depois da Constituinte de 88, que garantiu o direito à sindicalização, porque até então era só associações, né, dos servidores públicos, se debateu a fundação dos sindicatos.
E aí surge esse debate dentro do movimento no Brasil inteiro. Dentro da CPB, a CPB se transforma em CNTE, foi fundada inclusive num congresso em 90, e vários outros sindicatos passaram a debater isso. E o nosso foi vanguarda nisso aqui, o Estado, né? Foi vanguarda em debater a constituição de um sindicato único dos trabalhadores em educação. E é realizado um congresso em setembro, eu não me lembro o dia, mas foi em setembro de 89. E nesse congresso de setembro de 89, a APRN se transforma num SINT e abre-se a fusão com as outras associações. Então, o já SINSP, antes já era SINSP, se incorpora ao setor da educação, os orientadores, supervisores, os professores de Caicó, na associação de lá, e a de Mossoró, todos fundidos no SINT. Surge aí o SINT, né, num congresso, né, que ficou histórico na categoria. 1989. Em 89. E aí foi quando eu entrei na direção do SINT, porque foi uma direção que foi tirada no Congresso, Eleito no Congresso. eleito no Congresso, um mandato de 2 anos, porque os mandatos dos sindicatos eram de 2 em 2 anos. E após essa formulação desse novo sindicato, se apontou a eleição para 91. Nado, o Congresso, né, estadual do SINT tem uma longa trajetória na história da categoria. Mas o que é realmente esse Congresso? Qual o papel dele na questão da consciência dos trabalhadores da educação? Assim, poucas palavras você poderia expressar aí, pelas experiências que você teve, pela experiência que você tem, enfim, pelas contribuições que já deu. A história da nossa categoria, historicamente, os congressos sempre foi uma instância bastante presente na vida cotidiana dos sindicatos. Eu estou falando com nível nacional. Isso. E durante a ditadura militar, se preservou a realização dos congressos de profissionais. Então teve o congresso de 86 que eu fui, em João Pessoa, da CPB. Eu entrei, na verdade, na carreira de educador em 84. Assim que eu entrei, eles faziam convocação de estudantes para dar aula. A CPB tornou hoje o que? O que é hoje? É a CTE? É a CNTE. Então, os congressos são realizados anual. Todo mês de janeiro tinha um congresso dos trabalhadores do país inteiro. Congresso Nacional. Né? Nacional. E isso aí tinha uma importância muito grande porque fortalecia o movimento. E os estados também copiaram a mesma ideia. Nos estados ter os congressos anual. Né? Isso fortalecia muito, porque os congressos eram a parte viva da vida no interior dos sindicatos. E ali é onde a gente debatia as pautas para a luta dos anos, fazia os balanços dos anos anteriores, discutia formas de organização dos sindicatos. Né? Então o congresso era justamente um palco que fomentava a luta da nossa classe. Não era apenas um espaço para viajar. É verdade, tinha as viagens. Teve congresso no Rio Grande do Sul, teve congresso no Ceará, teve congresso no Rio de Janeiro, teve congresso em vários lugares lá, em Blumenau, em vários lugares do país. E os profissionais também viajavam, né? Aproveitava que tinha um congresso, inclusive os congressos da CNTE eram de 5 dias, e o terceiro dia era livre. Era livre justamente para permitir que as delegações que estavam numa determinada região fossem conhecer a região. Era livre, tinha festa no segundo dia, no outro dia era livre. Quem se cansou muito durante a festa ficava descansando. E quem tinha pico no dia livre sair para conhecer, conhecia a cidade, a região. Era um congresso também que tinha esse elemento cultural, que levava inclusive a categoria a conhecer. Isso era muito importante, porque a gente, além de promover a luta, o movimento, você também conhecia a cultura daquele povo, daquela região. E esse ponto, Nanda, que você cita é de extrema importância, porque, por exemplo, o pessoal, como você citou, já teve para o Rio Grande do Sul. Aí saíam pessoas aqui do Rio Grande do Norte, como você, iam para lá. Uma cultura tem similaridades, mas também uma cultura bem diferente, até porque é uma mescla, uma amálgama cultural. E ter esse período sendo estendido 5 dias e tendo um dia voltado só para isso é de um enriquecimento para a bagagem não só cultural,
mas também tanto para a formação profissional do próprio indivíduo, porque até alguns conteúdos dali ele já poderia aplicar posteriormente também em alguma outra atividade, em algum outro conteúdo, sabe? Dá um enriquecimento, uma bagagem não só cultural, mas também teórica também. Isso também, eu até desconheci esse ponto que você citou, ter essa extensão, pensava anteriormente que era no máximo 3, estourando 4 dias, mas você citou esse ponto agora de ser 5 dias e ter um dia voltado só para isso, para mim me surpreendeu bastante. A dinâmica era diferente. É, muito diferente. Nós estamos falando sobre o Congresso como história viva. Quando a gente diz que o Congresso é a alma viva da categoria, eu acho que a gente lê os documentos do bloco, qual você compõe, faz parte, de oposição, isso vai muito além de uma mera formalidade. Você acha que ainda tem essa forma de mobilizar, de inspirar? Perder direcionamento político à base ainda, hoje, atualmente? Se perdeu muito, né? Porque como os sindicatos se tornaram uma máquina burocrática e o Congresso é uma culminância de uma prática. Então a prática anteriormente, nas assembleias onde tinha um debate, onde as várias visões que existiam dentro da categoria tinha espaço para debater, o próprio jornal impresso do sindicato, que na época era a forma da gente se comunicar com a categoria, tinha opiniões das várias visões. Então pulsava muito essas discussões vivas, esses debates. As nossas assembleias se inscreviam dezenas de pessoas e as pessoas ficavam 3, 4 horas numa assembleia. O que a gente vê hoje que você realiza uma assembleia, eles aprovam 10 inscrições são 30 minutos, não é nem uma hora de aula para a categoria debater. Quer dizer, é muito pouco para discutir as trajetórias. Você tem gente que se cansa, tem gente que não quer ouvir o outro falar, tem gente que não aguenta ver uma opinião contrária à dela, mas a gente tem que entender que para que a gente possa caminhar e se fortalecer, tem que abrir o leque para as discussões, tem que fazer com que todas as opiniões estejam no centro para o debate. Os nossos congressos tinham, na mesa de cada tema, tinha várias visões. O que a gente está percebendo agora na programação desse congresso vai ter uma limitação. Você vê, vai debater a conjuntura estadual, aí está um deputado do PT. Ora, e outra opinião crítica em relação ao que foi e o que é o governo do PT no Estado? Quer dizer, não vai ter oportunidade de se expressar, não vai ter o mesmo tempo para se expressar? Vai dizer, vai estar no final, depois de várias apresentações, tem uma fala de 3 minutos. Como é que em uma fala de 3 minutos você pode fazer um debate de alguém que passou 30 minutos, como está destinado para o palestrante? Então é uma desigualdade muito grande. Na verdade, é um congresso que é para selar, né, e impor uma visão majoritária que tem no interior do movimento. Então isso é uma democracia, não tem nada a ver com os congressos que a gente realizava na década de 80 e na década de 90. Olhando para a história, o espírito, né, a origem, quer dizer, tradição de como se levava é totalmente diferente do que... Totalmente. E é basicamente 3 minutos é o tempo hoje nas assembleias para você fazer um informe, para repassar e colocar no tempo de um informe para tentar desenvolver uma contra-argumentação, como você citou, para uma fala de 30 minutos é inviável, não tem como tratar. Isso também limita bastante e até afasta boa parte do pessoal que poderia estar contribuindo, Fernando, com relação ao conteúdo, até desenvolver uma boa contra-argumentação também, explorar lá os pontos falhos lá na fala apresentada, mas devido a isso, a esse tempo extremamente reduzido, o pessoal já desiste, já diz, olha, 3 minutos, isso aqui para mim, no mínimo eu teria que ter uns 10, 15 minutos para desenvolver, mas 3 aqui é inviável, prefiro não me inscrever. Isso provoca, como você citou, um esvaziamento, um afastamento, e aliás, congresso após congresso vai minguando a participação, porque o pessoal já olha como para o espaço que anteriormente era um espaço vivo, ela diz, não tenho interesse de participar disso, porque não vale a pena o esforço, a logística, então eu prefiro nem. Pois é. Estamos falando aqui de história viva, de experiência viva, e a história tem que ser contada, ser lembrada, principalmente a história da classe trabalhadora. Nós lemos nos materiais, as resoluções do Mudacinte,
E lá afirma que é necessário recolocar o sindicato nos trilhos da independência de classe frente aos governos. Isso quer dizer que nós entendemos aqui que houve um período que acontecia isso, que existia uma independência de classe, que existia um enfrentamento aos governos e que em um dado momento isso se perdeu. A pergunta é, por que que essa bandeira é tão central hoje e sempre permanente? Na sua opinião, no que você pensa, nas contribuições que você já deu dentro do movimento, por que que isso é tão central para um sindicato, para uma representação de base, e no nosso caso da educação, né? Sindicato que é o maior sindicato da educação. Porque é preciso se colocar independente frente aos governos. Porque a força, inclusive, do nosso movimento, do nosso sindicato, era justamente essa independência. Era ele estar apoiado em cima da mobilização concreta da categoria, na organização da base, nas visitas às escolas, nas reuniões por escolas, nas reuniões de polos, nos debates políticos, todo o tema a gente debatia politicamente, os cursos que eram realizados de forma sistemática, a formação com os ativistas de base, com os representantes por turno, porque tinha uma rede de representantes por turno. Tudo isso aí ficou na lata do lixo. E a política do governo, do sindicato, passa a ser a mesma política do governo. Ou seja, o sindicato se transformou num escritório. O sindicato se transformou num pilar do governo. E não foi só agora no governo de Fátima, não. No governo de Vilma, quando o PT tinha a Secretaria de Educação, a relação da direção do sindicato já dava sinais de imobilismo, pelo fato de ter pessoas na Secretaria da Educação que era do partido do PT. Então já tinha. O governo Robson foi do mesmo jeito. Né? O PT estava dando para o governo Robson. O secretário da Educação dos primeiros anos do governo Robson era um ex-dirigente do sindicato. Então isso aí levava a que o sindicato ficasse, né, nos pés do governo. E para se desenvolver uma luta, uma greve era uma luta grande para se convencer a diretoria a entrar. Quem não se lembra na época do governo de Vilma? Toda uma batalha para que a gente possa fazer greve. E no governo, de fato, isso piorou mais ainda. Todas as greves que foram necessárias fazer contra o governo de fato, que não queria, de fato, pagar o piso, como inclusive a lei indica, né, foi fruto da base, nas assembleias, empurrando o sindicato para fazer a greve. E quando aprova a greve, o sindicato coloca corpo mole, não quer fazer um ato, não quer mobilizar, não quer fazer uma campanha na TV denunciando o governo. Só é olhar como é que foram as greves. Isso mostra o atrelamento do sindicato, da direção do sindicato, junto com o governo. E há um ponto que vale ser ressaltado, Fernando, é a questão da independência de classe. Isso até para o trabalhador, trabalhadora e até quem não seja servidor ou servidora que esteja nos acompanhando, é que a independência de classe não significa você ser contra ou a favor de um governo, independente do espectro político que esteja, mas ter essa lealdade e ser fiel à classe trabalhadora, aos trabalhadores que estão ali, os trabalhadores da educação. Então, até uma questão para exemplificar bem, até para alguns servidores principalmente, que quando ouvem isso eles não conseguem lidar muito bem. Como é que poderia ser explicada essa questão para a categoria que muitas vezes se vê dividida entre um governo de um espectro político X e um governo no espectro político Y? Como poderia sintetizar esse ponto para o trabalhador e trabalhadora que nos acompanha? O que a gente tem que entender é que um sindicato é uma frente única. Dentro do sindicato tem várias visões políticas. Quando a gente vai filiar alguém ao sindicato, eu não vou perguntar qual é o partido dele. Eu vou chamá-lo para ele se filiar ao sindicato que é da categoria dele. Então esse entendimento a gente tem que ter. O sindicato é um instrumento político da categoria. Independente de qual governo seja. O que é que acontece quando a gente fala que o sindicato está atrelado? É porque na direção do sindicato, uma força política passa a ter um entendimento de por ter seu partido no governo, eles não conseguem mais mover o sindicato para enfrentar esse governo. Aí termina capitulando, termina aceitando.
né? Termina encenando muitas vezes que está lutando, que está enfrentando, mas na verdade, por trás, está fechado a cor. Então, geralmente, quando a gente entra numa greve, nessas circunstâncias, é o jogo de carta marcada. E isso tem fortes efeitos até no resultado das greves também e de outras ações que possam ser utilizadas pelas representações sindicais, porque sendo dessa forma, até mesmo que seja numa conjuntura, numa correlação de forças favorável para os trabalhadores e trabalhadoras, mas ainda assim vai causar como é que eu posso dizer? Vai causar um entrave até para alguns avanços. Isso faz perder tempo, também gera um mal-estar, um ressentimento por parte dos servidores e servidoras que estão ali participando, e também como consequência, mais uma vez, o afastamento. Que é isso, no final das contas, que acaba ocorrendo, esvaziamento dessas ações. Nando, você acabou de citar algumas experiências aí, de que o sindicato muitas vezes acaba sendo o conselheiro do governo, né? E as resoluções faz críticas ao governo Fátima, faz crítica ao governo Lula, mostrando, né, que não passa de um discurso tido progressista, mas aplica as políticas de austeridade, né? Então, como é que você vê essa contradição, né? E como é que você vê esse silêncio da direção hoje atual com relação a fazer uma crítica mais contundente sobre essa aplicação de política de austeridade por esses governos, que outroras, e muitas vezes na sua fala disso, são governos progressistas, são governos que estão para servir aos trabalhadores. Em primeiro lugar, queria deixar claro que não existe um governo de trabalhadores, né? Separar justamente isso, que sirva a vontade dos trabalhadores, eleita pelos trabalhadores para satisfazer. Mas existe uma contradição aí, está bem estampado isso. E existe uma dificuldade de fazer uma crítica contundente em nome, enquanto sindicato, enquanto representação, a fazer uma crítica sobre os ataques que os trabalhadores estão sofrendo e vêm sofrendo durante essa trajetória. Como é que você vê isso? Como é que você vê essa contradição? Inclusive o fato de nas nossas E aí resoluções, eu queria que você aproveitasse assim, o papel do sindicato classista, que deveria ser. diante das resoluções nossas, que as resoluções nossas são críticas, né, e apresenta caminho distinto em uma visão diferente do que a direção majoritária do sindicato pensa, eles começam a dizer que a gente faz o jogo da direita, por fazer essa crítica contundente a um governo que teve origem na classe trabalhadora. Mas ao afirmar que teve origem na classe trabalhadora, não significa que ele está apresentando políticas de que define e que traga a defesa dos interesses históricos da classe trabalhadora. E outra coisa, eles dizem, vocês estão fazendo o jogo da direita, mas a gente fica refletindo, mas quem é que está fazendo o jogo da direita? Quem é que se juntou com a direita? Quem é que, inclusive, constituiu um governo com setores das oligarquias que, historicamente, inclusive, foi combatido, né, pelo PT? É isso. O próprio PT que se juntou com os Alves. Já tinha se juntado com Vilma. Está na Assembleia Legislativa e tem a maioria da Assembleia Legislativa que apoia o governo com setores do União Brasil, Isso do dos progressistas, né? Então, do PSDB. Então, quem é que está com a direita? Então, esse debate ele não atinge. Ele é colocado como uma pedra no meio do caminho para tentar evitar e discutir a fundo, para o governo hoje ir atrás dos salários. Dos aposentados aí. Na parte da cultura, os trabalhadores da cultura que fazem seus shows, até hoje não recebem seus cachês. Sim, Os mestres da cultura do RPV não recebem o RPV há 3 meses, que é a Bolsa de Ajuda, de Socorro. Então, por exemplo, é um governo que reproduz as práticas de governos anteriores, que não diferem de governos anteriores. Então, aí o que é que acontece? O sindicato, por não ter uma independência, se silencia frente a essa realidade. Não tem nada em relação ao que é que está acontecendo. Isso, de fato, isso aí é uma boa observação, porque eles
Aliás, essa resposta que você citou de fazer o jogo da direita é uma resposta até padrão que sempre usam quando eles são confrontados a realizarem essa autocrítica, não só relacionada à questão da educação, mas passando por outros pontos, como saúde, segurança pública e a parte administrativa de forma geral. E dando uma lida em algumas frases relacionadas agora ao 17º Congresso Estadual de Educação, aos que ainda não estão cientes, esse é o 17º Congresso, ou seja, que vai ocorrer agora neste ano. Tem uma frase que cita o seguinte, Nando: a educação brasileira está entre o mercado e a emancipação humana. Na sua leitura, como é que essa questão se materializa no chão das escolas, no local de trabalho? Como é que você vê esse ponto? Bem concreto, assim, mas bem. Você não podia. Eles, na verdade, fazem toda uma propaganda que dá pelo social, que pensa na população, mas ao mesmo tempo em que vai definindo as políticas públicas, eles colocam caminhos que, na verdade, tiram aquele bem da mão da população. Quando eles abriu e definiu as políticas públicas e privadas, que foi no governo Lula, no primeiro governo Lula, quando eles aprovam, e que hoje, no Brasil inteiro, estão se definindo, né? Inclusive escola dentro desse padrão de políticas públicas e privadas, eles estão se apoiando na política de Lula. Então, quando o Tarcísio lá em São Paulo, a turma diz, está privatizando, o próprio PT diz lá em São Paulo, estão privatizando as escolas. Ora, eles estão se apoiando numa lei que foi definida por Lula, né? Abrindo as escolas públicas para a entrada da iniciativa privada, como foi feito com o ProUni, em que se pegou recursos públicos para se investir nas escolas, nas universidades privadas. Ou seja, a atitude não foi abrir e ampliar, por exemplo, as vagas das universidades públicas. Pegar esse dinheiro que é investido nas universidades privadas fosse investido nas universidades públicas. Então, essa, na verdade, a política que é desenvolvida pelos governos e que diz defender e ampliar para que o pobre entre na universidade, mas ao mesmo tempo que diz isso, tem uma política de privilégio, de jogar recursos para a iniciativa privada, de estar junto ao mercado. E mais uma vez, mais uma contradição presente nos discursos quando são repassados, e mais um motivo para uma realização de autocrítica. E também, nesse ponto, eu imagino, vão usar aquela frase citada minutos atrás: vocês estão fazendo o jogo das direitas, né? Que já é uma resposta padrão. Pois é. Estamos falando de mercado, de emancipação. Vamos falar de novo ensino médio. A gente vê que discute muito que o novo ensino médio ele veio como um instrumento voltado para ajudar justamente as indústrias, ajudar o mercado, né? Como isso é tão nocivo à juventude de hoje, atual? Você poderia dizer para a gente por que o novo ensino médio é tão nocivo à juventude? O que é que se limita, né? O que é que se não permite, né? E aí, pegando isso, antes de você preparar a resposta, você viu a fala do governador de São Paulo, né? Quando ele falou, acho que ele está falando que tipo assim, os jovens não precisavam de diploma ou de cursar a universidade ou coisa do tipo, né? Uma política muito de que dizer assim, ser servo do mercado, servo do capital, ou servir apenas para aquelas necessidades mais urgentes do mercado, que o ensino médio a contento, limitar. Mas aí a pergunta é, por que o ensino médio hoje, o novo ensino médio é nocivo à nossa juventude? De forma bem concreta. Olha, de 2009 a 2013 eu fui professor lá na rede estadual de São Paulo, e no ensino médio, né, que é a minha área de sociologia. Naquela época já se trabalhava as reformas no ensino, né? Já era feita uma reforma no ensino privado, né? Com essa mesma divisão, é a mesma política do ensino, é a política que foi desenvolvida pelo PT naquele ano.
Inclusive lá, quando o Estado ia se aplicar, que era o PSTB, por exemplo, eu peguei uma parte do governo de Serra e peguei de Alckmin lá. O sindicato APOESP questionava e denunciava aquela política de ensino médio, né? Que era uma política de ensino médio que levava a essas contradições. Qual era a contradição? É que o objetivo fundamental das escolas era preparar o jovem para o mercado de trabalho, né? E, inclusive com atividades técnicas, né? E levava a que essas pessoas não se preocupassem mais com a formação mesmo, educacional, né? Mas o objetivo era de uma rapidez incrível, você sair com alguma habilidade para ir para o mercado de trabalho. E condenava, inclusive, esses jovens a concluírem a sua formação ali, né? No ensino médio. E hoje, essa política foi aprofundada mais ainda, e significa, a gente vê nas escolas de tempo integral, essa lógica, né? De que prepara o jovem para o mercado de trabalho. E a grande contradição é que a maioria desses espaços educacionais, essas instituições, essas escolas, não estão em condições, né, de se transformar num espaço de formação para aquele jovem. Então, cresceu sim a escola do tempo integral, aumentou o número, né? Quando inclusive o PT assume o governo, é questionando essa forma das escolas do tempo integral, em vez inclusive de combater e construir um novo modelo, só fosse ampliar. Então hoje a gente vê essas escolas de tempo integral com professores sendo mal remunerados, que dobra a jornada e não recebe a mesma remuneração do seu contrato principal. A gente vê espaços que não têm a mínima condição de abrigar o jovem naquele período de permanência na escola. Mas tem uma escola aqui como o Xuxa, que é de tempo integral, uma escola que é da década de 60, que os espaços não têm condições de abrigar, de receber o aluno para ficar o dia inteiro. Não tem banheiros coletivos para que eles possam, inclusive, tomarem banho, com mais condições, de estenderem suas toalhas, de terem o repouso. Isso não existe, porque a forma, inclusive, que eles construíram uma escola de tempo integral é de forma precária. Então, na propaganda e no discurso, né, colocam que realmente a escola de tempo integral está respondendo às necessidades. E o que a gente vê, quando vai olhar nos índices da situação do ensino, está lá atrás, continua lá atrás. Não dá passos significativos. E uma consequência, Nando, não chamo de reforma, mas o termo correto também seria a deforma do ensino médio, é que como ela tem esse currículo voltado para o mercado, exclusivamente voltado para o mercado financeiro, retirou-se diversas matérias, por exemplo, da sua área, que é sociologia, retirou-se filosofia, literatura. Reduziu drasticamente. E isso, Artes. artes, de forma geral, e reduziu-se esse escopo de aprendizagem até não só para a formação que tem, de fato, voltado para essa questão profissional, mas também reduziu-se quase a zero a questão da formação da aluna enquanto cidadão, enquanto um sujeito crítico, um sujeito de direitos, porque como é que ele vai ter uma visão, trabalhar uma postura crítica, uma visão crítica diante de algumas coisas, diante de textos, até de uma conjuntura vigente, se é retirado dele toda essa formação, se essas matérias não são trabalhadas, se no lugar, por exemplo, de ter uma aula de sociologia, é colocado lá, por exemplo, isso eu estou puxando agora de cabeça algumas coisas que eu vi já faz um tempo na época, que a questão do chamado novo ensino médio estava em debate fervoroso, por exemplo, a questão da formação financeira, aula de educação financeira, aula como será o seu futuro e coisas semelhantes a isso, ou seja, retira totalmente essa base de formação dos alunos e coloca ele apenas como sujeitos inertes diante dessas situações, entende? E esses jovens se tornarão adultos que tratarão de questões, estarão diante de outros pontos nas quais eles não terão
os instrumentos teóricos necessários, Fernando, para lidar, para compreender e debater, desenvolver debate sobre isso. Mesmo com essa precarização que a escola sofre, né, que a educação sofre, ainda há espaço para práticas emancipatórias na escola pública. A escola pode continuar sendo um território de resistência. Existem os profissionais que buscam construir um caminho, né? Eles não ficar na sala de aula olhando para o tempo, né? Muitas vezes, diante dessas adversidades, os profissionais lutam para desenvolver o seu trabalho no interior das escolas. Mas tem uma limitação, né? Os profissionais querem, por exemplo, levar os alunos a fazer um passeio histórico, levar os alunos aqui para o centro histórico de Natal, né? Ou vocês lá em Ceramirim levar os alunos para aquele roteiro dos engenhos. E a gente sabe a dificuldade que tem, porque o cara diz não tem nenhum ônibus para ir. Ou então a escola não pode sair com os alunos, né? Bota mil dificuldades para você desenvolver, porque está dentro da formação esses momentos, né? Essas aulas externas, elas são importantes. E a gente sabe que existe uma limitação, por exemplo, a condição da informática nas escolas, precária, a internet. Eu trabalho na Secretaria da Educação, a internet de lá é fraca. Às vezes a gente não consegue abrir um vídeo. Às vezes a gente quer abrir um site lá, tem dificuldade, principalmente quem trabalha no segundo bloco, que é no meu caso. Então, se dentro da secretaria você vê a limitação do recurso de ter acesso à internet, aí você imagina em muitas escolas por aí a dificuldade que se tem. Então tem uma limitação, né? E a política que está sendo desenvolvida não é para enfrentar os problemas que existem hoje no interior das escolas, né? Na tese nossa a gente traz dados mostrando o número de escolas, de bibliotecas, o número de banheiros, o número a situação da merenda escolar, né? Tudo isso preocupante. Tudo isso numa situação que a gente diz que é uma situação precária de funcionamento no interior das escolas. Sem falar no debate da terceirização, né? Que queira ou não, reduz a qualidade, porque você tem um profissional efetivo, que tem uma permanência naquele local de trabalho por vários anos, que é orientado a desenvolver suas tarefas. Aí você coloca o trabalho terceirizado. A cada ano muda esses profissionais. Esses profissionais não constroem vínculo, né? Não está permanente. Então isso leva a um problema de qualidade no local do trabalho. Você não desenvolve a equipe. Qual é o time de futebol que consegue vencer se você todo ano muda todos os atletas? Não consegue se firmar. A mesma coisa é uma equipe no interior da escola. Não consegue se desenvolver. E falando de precarização, a gente vê que a cada ano vai diminuindo os recursos de investimento na educação, né? E cada vez mais a gente vê isso na prática. Por exemplo, em Ceramirim nós temos a Escola Otto de Brito, que desde 2022... Eu sou que é o Kaique, desde 2022 que está caindo os pedaços lá, a instalação comprometida. Já foi feito várias viagens, várias caravanas, recentemente. Essas escolas são da década de 90. Né? Mas a governadora se comprometeu em fazer uma nova escola. E deveria ser destinado recurso para isso, porque é uma escola de porte grande. E não é nenhum incentivo, está saindo daqui a pouco e não tem nada. Em Ceramirim, na escola municipal, hoje mesmo a gente recebeu informação da escola Lagoa Grande, da comunidade Lagoa Grande, que só tem um banheiro funcionando para as crianças, para menino, menina, professor da SG e merendeiro. Eu não sei qual a metodologia e qual é a saída, né? Mas é nos reunindo, discutindo e pressionando e cobrando, fazendo exigências aos governos. Aí é onde tem o papel desse instrumento sindical, que é muito importante, que é de reunir os trabalhadores e fazer enfrentamento para fazer exigências, cobrar do governo. Isso deveria ser o trivial de qualquer sindicato, de qualquer central, de qualquer confederação, colocar o bloco na rua e fazer as suas exigências. Nós não estamos vendo isso acontecer, né? Então, é necessário um trabalho unificado e a nível nacional, que a gente não vê. Na última, em 2023, nós tivemos naquela intercongressual da CNTE. E não sei se você se lembra, mas eu participei de uma das salas, eu vou abrir aqui um parênteses para falar,
que o debate era, o encaminhamento nosso, enquanto bloco lá, era de que a CNTE aprovasse um indicativo para as grandes centrais naquele momento, de fazer uma luta reivindicando a revogação das reformas, né? E apontando para a central que nós tínhamos interesse por essa pauta de revogação, de fazer uma greve geral, de fazer uma paralisação nacional. A CNTE naquele momento veio discutir com a gente e não quis aprovar. E foi botar em votação e defender que não tinha esse poder, essa autonomia. Qualquer organização tem a liberdade de expressar sua vontade coletiva unificada. Nós estávamos ali enquanto Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. E naquele intercongresso nós poderíamos externar nossa vontade, o desejo que a educação tinha de que era necessário dar um passo à frente. O que é que eles fizeram? Deram um passo atrás. Nem apontar para dizer. A vontade da educação é de lutar, é de melhorar essa realidade. Então isso me surpreendeu muito, porque os diretores nacionais da CNTE vieram para conversar e disseram, não, retira essa proposta, vamos botar em votação. Aí a gente disse, não retira, vamos defender. E defendemos no primeiro momento, passou, mas como sempre eles têm aquele negócio que chamam de contraste, né, Nando? Aí a parte que votou com a gente saiu para o almoço e a outra parte faz aquela confusão, aí o povo termina esvaziando. E aí é como a gente já conhece algumas estratégias. Mas é isso. Um sindicato ou uma central ou uma entidade, ela não pode fugir daquilo que é a realidade objetiva da classe trabalhadora. Apresentar e mostrar os fatos, né? Independente da situação e do momento. Então a gente vê assim, esse depoimento de Nando aqui, e a gente vê que essas inconsequências, né? essas ações irresponsáveis, às vezes, que acaba prejudicando a vida dos trabalhadores. E nós somos uma categoria, Nando, hoje que mais adoece já. Inclusive tem nas resoluções que quando trata das questões, então, a gente aborda isso. Né? Você vê que adoecimento e luta política, uma coisa não está desvinculada da outra. E sobre isso, Fernando, até trazer uma observação importante. E essa observação vale tanto pro governo estadual daqui do Rio Grande do Norte para os governos municipais. Quando se fala em adoecimento, né, dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, não há dados estatísticos coletados e apresentados, expostos e também disponibilizados publicamente pelos governos. Quem faz isso são órgãos da sociedade civil, por exemplo, a República.org, que faz esse apanhado a nível nacional, a nível das 3 esferas administrativas, União, Estados, município e o Distrito Federal. A nível de município, lá até já adiantar um ponto aqui, que até uma proposta futura é de fazermos essa coleta para termos dados estatísticos a nível dos municípios que compõem a regional, porque as prefeituras não fazem esse apanhado, as secretarias municipais de educação também não fazem. E a ausência dessas informações deixam a gente trabalhando às escuras. Porque como é que você vai propor, por exemplo, apresentar uma proposta até de política pública, de um projeto de lei, se você não tem informações, dados respaldando esse ponto? A nível estadual também. E até no Congresso deveriam trazer esses pontos, apresentar, dizer, pessoal, Diana, tal, do último Congresso, por exemplo, que ocorreu em 2021, até o atual, teve X ou Y pessoas que se afastaram da Secretaria Estadual de Educação, adoecidas por burnout, aliás, perdão, a pronúncia correta é burnout, ou por questões de crise de ansiedade severas, crises depressivas, ou quaisquer outro tipo de adoecimento psíquico. Não há esses dados disponíveis, isso é um ponto que nem sequer tocam. Trazem isso à tona e vale a pena ressaltar essa questão para quem está nos acompanhando, para compreender a dimensão, Fernando, que nós tratamos. E é sobre isso que eu queria falar, porque Nando iniciou a conversa e não concluiu, eu quero que ele conclua aqui. Ele disse aí, só fala um pouquinho sobre o adoecimento. Sim, aliás, eu fiz uma cortada na sua fala, desculpe. Com relação a isso, você enxerga a relação entre exaustão, precarização e controle da classe trabalhadora, como é que você enxerga isso aí? Olha, historicamente, em todos os momentos em que há uma intensidade
da exploração da força de trabalho, né, do trabalhador, em que o trabalhador é jogado nas longas jornadas de trabalho, fica essa situação em que os trabalhadores adoecem, né? Então hoje nós vivemos um ritmo, né, bastante intenso no mundo do trabalho. A forma de trabalho é extremamente precarizada, baixos salários, uma disputa enorme no mercado de trabalho, há um incentivo grande. Isso eu estou falando no conjunto da classe trabalhadora. Na educação, isso respingou na categoria da educação. E há bastante tempo já, né, os trabalhadores da educação aumentaram a sua jornada. Né? Nós não trabalhávamos 180 dias letivos, lembra? E é mais antigo, e você conversando com as pessoas sabem. Depois aumentaram para 200, puxaram para 210. As tarefas, inclusive, burocráticas, essas tarefas tinham profissionais no interior das escolas que se dedicavam a desenvolver essas tarefas burocráticas, né? De tomar conta de diário, de lançar nota. Tudo isso tinha uma equipe na escola que tomava conta. Os profissionais não estavam, que trabalhavam na sala de aula, não estavam preocupados em estar lançando nota nos diários. Hoje é alimentar o sistema. Hoje o profissional, ele mesmo tem que alimentar. Faz tudo. Então ele absorve uma carga maior de trabalho. E isso levou ao desemprego no interior das escolas, porque começaram a diminuir os postos de trabalho de funcionários administrativos, que tinha como foco essa organização educacional. Então o profissional absorve tudo isso, e ao absorver toda essa carga de trabalho, fica adoecido. E pelo ritmo, e esses dados eles não vêm à tona, né, com mais precisão, porque nós não temos um sistema, por exemplo, aqui no estado do Rio Grande do Norte, um sistema que faça esse levantamento. Por exemplo, lá em São Paulo tem o Hospital do Servidor. Então, o que é que acontece lá? Os profissionais, é fácil ter um levantamento de dados focado, porque todos os profissionais se dirigem ao Hospital do Servidor, que é um hospital de... Quando eu estava lá, é de excelência. Era um hospital de excelência. Né? E todos os servidores se tratavam naquele hospital e sua família. Então, tem condições de dizer, tantos profissionais adoecem por mês, né, professor? Porque tem o registro. Isso é estadual? É estadual. Então, para aqui, o que é que acontece? Não tem isso. O cara adoece, às vezes é para rede privada, ou às vezes se trata em casa, se automedicando. Compra arranja uma receita para comprar o remédio de tarja preta, e o cara vai tomando ali numa boa, né? E vai se automedicando. Quer dizer, não tem esse dado, esse levantamento. Mas o que a gente percebe, se a gente olhar em toda a escola, no mínimo você vai encontrar alguém adoecido. No mínimo alguém que não consegue mais trabalhar, por exemplo, em sala de aula, e se dirige para as atividades administrativas. Ou então pede para estar numa direct, na secretaria. Ou como ocorre a nível municipal, usando como exemplo lá em Ceará-Mirim, são readaptar, vai para a questão da readaptação. É essa adaptação que eu estou falando. É exatamente isso. As tarefas administrativas, a biblioteca, onde se tem mais profissionais. Ora, e os profissionais readaptados deveriam ter uma forma de tratamento e de um acompanhamento. Não é destinando ele, por exemplo, à biblioteca. E muitas vezes você coloca um profissional ali que estava rendendo numa sala, mas por ter um adoecimento, você joga ele numa tarefa que ele não vai se encaixar, ele não vai gostar, ele não vai adoecer mais ainda. E outra coisa, a tarefa da biblioteca tem que ter um profissional que desenvolva um trabalho que é para desenvolver na biblioteca. Né? Por isso que precisa da contratação de biblioteca, né? Economista. Isso, e que até nos últimos concursos, principalmente em concurso, não sei a nível nos últimos concursos de estado, mas dos concursos das prefeituras que eu acompanho, é um cargo que você não vê nem mencionado nele e tal. E a turma está lutando para ter esse cargo, né? Porque já tem, a universidade está fornecendo, já passou, várias turmas se formaram e não tem o cargo para a turma trabalhar. Então essa questão do adoecimento, a tendência é crescimento. Não, o documento fala de criação das CIPAs nas escolas, de uma política de saúde mental. Como é que o sindicato pode transformar
essa pauta em ação? Isso aí é uma necessidade. Você vê um órgão como o nosso, assim, ali, da educação, que tem, né, dezenas de profissionais, deveria ter um instrumento que avaliasse essas condições, né, profissionais, inclusive de saúde do trabalhador. Nós não discutimos, por exemplo, um profissional da educação, a gente não faz exame para a questão da voz, nós não temos orientação de como trabalhar a voz. Ora, um profissional que utiliza como instrumento a sua voz deveria ter uma orientação. O Estado nunca na história do Estado, quando os profissionais passam nos concursos, dizem, vamos cada um fazer os exames sobre a voz, vamos fazer um treinamento de como postar a voz, de como trabalhar a voz. Não existe isso. Você aprende na raça. E o que é que acontece com a maioria dos profissionais que trabalham? A gente fala muito alto, a gente tem problema de audição. Quando eu fiz o concurso lá em São Paulo, que fui fazer os exames, o médico disse, você tem um problema na audição. Aí ele perguntou, você trabalha em aeroporto? Eu disse, não. A vida inteira em sala de aula. Ele disse, está explicado. Os profissionais da educação também têm problema de audição. É um aprendizado por tentativa e erro e que você tem mais Problema é que muitos têm esse problema, né? É lá. É a voz, é a audição. Os municípios e estados não têm essa preocupação de ter uma equipe voltada para atender, tratar, cuidar, auxiliar justamente nesses instrumentos. Porque a voz, né, é um dos instrumentos que o profissional da educação usa para desenvolver as suas atividades. E muito perde, né, na escola, termina sendo deslocado por outra função. Só que o cara também precisa da voz. Se você vai para a biblioteca, ora, você precisa se comunicar com a voz. Justamente. Precisa da voz. Aí é onde vem os problemas. Nando, e indo para um outro ponto. Não, e só para lembrar assim, por exemplo, o sindicato, ele poderia ter política e pauta sobre essas temáticas, mas não tem. Silencia. Que são de extrema importância, que vai de encontro à saúde, ou seja, aliás, ter políticas abrangendo todo esse escopo da saúde, não só a parte psíquica, essa parte física, que inclui a questão da voz, a parte motora, neurológica também, tudo ter esse acompanhamento e é possível de ser colocado, mas por N fatores é sempre escanteado, retirado do debate, ou quando está no debate não tem a devida atenção. E Nando, indo para um outro ponto aqui relacionado ao 17º Congresso, o Congresso ele propõe mudanças na atual redação do Estatuto do Sint-RN, tratando, por exemplo, sobre essa questão da limitação dos mandatos, transparência e também um aumento da democracia interna. Na sua concepção, esse instrumento, ele, aliás, reformulando a pergunta, por que essa questão é essencial na sua concepção, pegando agora você ter esse acompanhamento desde o primeiro congresso até antes disso, na sua concepção, esse ponto de fato essencial, como alguns outros citam, não deve ter tanta atenção como a essas divergências também. Alguns dizem não, é essencial, e outros dizem não, isso aqui pode ser tratado depois. Na sua concepção, de fato é essencial haver essas mudanças até para colocar o sindicato em prol da base trabalhadora ou não? São urgentes, né? Você vê, por exemplo, dentro de um sindicato, uma pessoa que permanece num cargo há mais de 40 anos, se a gente fosse trazer isso para um governante, imagine um governante estar à frente do Estado há 40 anos. Como é que seria encarado uma situação dessa? De múltiplas consequências. Certo? Por exemplo, dentro do sindicato, a gente tem que ter uma política de preparar novas gerações para assumirem, de passar o bastão. Quer dizer, nós temos hoje, na atual direção, pessoas que entraram em 86 no sindicato. Seja desde a sua época. Da retomada do sindicato para o campo da CUT, né? E continuam até hoje. E o que é mais grave, vai se restringindo os instrumentos democráticos, como a gente viu o exemplo do Congresso. Mas não é só do Congresso, o fim da rede de representantes por locais de trabalho.
Já até que tentaram resgatar isso, mas como não tinha uma cultura, não tinha uma prática, essa nova geração vai entrando e não vai vendo essa dinâmica democrática, termina não vendo sentido. Então a organização de base do sindicato hoje não existe. Não existe, por exemplo, a direção indo nas escolas. Eu trabalho lá na secretaria, eu só vejo os dirigentes lá quando vai ter negociação, né, no gabinete, aí aparece. Não é aqueles que vão no local de trabalho. E aí, gente, como é que vocês estamos aqui? Vocês têm acompanhado? Estão vendo a luta nossa por isso, por aquilo? A gente queria conversar um pouco de vocês para ver como é que é aqui na secretaria. A gente pode organizar uma comissão de base, né? Uma comissão que funcione, que faça palestra, que organize debate, que faça curso sobre a questão da saúde do trabalhador, sobre a questão educacional. Não existe isso. Isso já existiu. O sindicato já teve esse funcionamento, Fernando. Da gente debater. Eu me lembro na época da LDB, na década de 90, fizemos ciclos de debate pelo estado inteiro, debatendo qual é a LDB que os trabalhadores querem. Não tem mais esse debate, né? Discutindo o Plano Nacional de Educação. Isso não existe. As medidas governamentais chegam nas escolas, são empurradas de goela abaixo. E está aí o currículo. Potiguar foi debatido com os trabalhadores nas escolas. Foi. Então não existe mais. O sindicato não cumpre isso mais. Por quê? É burocratizado, está num pedestral. Não existe uma coisa viva que estimule o debate e a discussão. Então o que é que acontece? Vai retrocedendo a participação. Ou então quando tem um momento de desenvolver uma luta, se lembra da reforma da Previdência? Não, gente, a gente não tem muito o que fazer. Foi aprovada lá no Congresso Nacional, agora vai descer. Agora é só esperar. É só esperar. E a gente sabe que não era verdade, poderia reagir, Esperar. poderia fazer enfrentamento no Estado. Porque em alguns estados fizeram, não é obrigado, porque na época de Bolsonaro aprovou a reforma da Previdência, ou na época de Lula também, em 2004, aprovou, que os estados não podiam desenvolver uma luta para mudar. E aí os aposentados passaram a contribuir, e vai naturalizando esses ataques, achando que é normal. Então o sindicato vai se distanciando. Então o estatuto que existe hoje aumentou para 4 anos. Né? A direção do sindicato aumentou para 4 anos, congresso. Né? As eleições em um único dia, né? Dentro de uma escola, e a gente sabe que tem profissionais que trabalham num horário e no outro não trabalha. E a gente sabe que ninguém vai sair da escola num dia que não está na escola para votar, para se destinar uma urna do sindicato para votar. Infelizmente, nós estamos numa situação de desmobilização muito grande, que a turma, nem quem vota, ser coletado no interior da escola, porque o cara não vai sair de um lugar para votar. A gente vê que a maioria dos trabalhadores sócios não se dirigem, né, para as urnas votarem. Então é um número reduzido, é 30%, é 25%. O máximo que chega é 40% dos sócios que participam dos processos eleitorais. Aí tem outras coisas que a gente fala do tempo que tem que ter para você registrar a chapa, um tempo de campanha. E o que eles fizeram ao longo do tempo? Diminuir o tempo de campanha. O tempo de registro de chapa. Então você se resiste à chapa, a eleição é daqui a 15 dias, 20 dias, 30 dias. Um sindicato para andar o estado inteiro, então uma oposição que quer se apresentar como alternativa não tem nem tempo, porque todo mundo está trabalhando, o tempo é insuficiente para rodar as escolas. E também até pela isso aí que você citou para fazer essa logística de divulgação da campanha, por exemplo, as dimensões aqui do Rio Grande do Norte, cabe uns 3 ou 4 países europeus dentro do Rio Grande do Norte, ainda sobra espaço. Aí imagina você fazer a divulgação lá na outra ponta, no Alto Oeste, voltar. É uma logística. Sem falar, né, que a gente quando lança candidaturas, o apoio que a gente tem é dos próprios trabalhadores, né? Para se construir material, para se construir alternativa, proposta, Levantar recursos. tudo isso demanda. E esse ponto aí que Nando citou, de no máximo 40% dos sócios votar, isso deveria ser classificado como uma situação lastimável. E é uma vitória, né?
Sabe por quê? Porque eles acabaram com o quórum. Então, antigamente era 50%. Eles tiraram o quórum. Então, se tiraram o quórum, qualquer número estava fazer atual. Então, eles acabaram com as eleições que eram em 3 dias, passou para 2, depois para 1. Ou então se votar. Então, diminuíram o tempo de campanha. Muita mudança, né? Porque não precisa votar muita gente. Qualquer número que votar. Por exemplo, então, no cenário hipotético, se votar 5%, Não, pô, 2 pessoas votando tá valendo. Acabaram o quórum. É. Não tem quórum. Entendeu, não? Tudo bem, vamos ver a situação com uma categoria tem um número de aposentados muito grande e a maioria dos aposentados não vota. Tudo bem, então vamos fazer o seguinte: o quórum é em cima do trabalhador efetivo. Certo? Então você calcula em cima de quem está nas escolas. Os aposentados participam normalmente, votam, tal. Mas para contar para o quórum é quem estiver nas escolas. Ativo. Então isso diminui. é como que esse ponto aí do quórum, ao menos essa questão do quórum, na minha concepção, deveria já, nesse ponto agora no Congresso, já ser alterado e recolocado novamente, porque Nando, o texto das resoluções fala sobre refundar um sindicato pela base. Na tua visão, assim, o que significa refundar de verdade? É trocar pessoas ou mudar a filosofia, o jeito de fazer sindicato, de fazer a luta, de tocar o movimento? Ó, se você olhar para o Brasil, a nossa categoria foi uma das categorias que construiu um lastro de direções intermediárias. Isso é histórico. Então, no final da década de 70, que começa a reorganização do movimento, na educação, um sindicato que constrói uma rede, ou seja, não apenas uma direção estadual, mas construiu as regionais, né? Em outros lugares tem outros nomes, né? Lá em São Paulo são subsedes. Por exemplo, na própria capital de São Paulo, você tem várias subsedes, né? Tem sudoeste, tem sul, tem norte, tem leste, né? Então, você tem várias direções intermediárias dentro de Natal. Quando o nosso estatuto foi formulado, a gente tinha em Natal a constituição de núcleos na Zona Norte, núcleo na Zona Sul, Leste e Oeste, que nunca foi colocado em prática. E além desses núcleos, a gente tinha redes de representantes para o local de trabalho. E a reunião desses representantes era um conselho. Então, antes de uma assembleia, tinha a reunião dos conselhos, dos conselheiros. E nessa reunião dos conselhos, a turma discutia a pauta, traziam coisa das escolas. As escolas tinham uma organização, paravam para discutir a pauta da Assembleia, para elaborar proposta e levar. Isso tudo acabou. Tinha reuniões de polo. Zona Norte tinha o polo da Zona Norte, Sul, que reunia as várias escolas da região para discutir as coisas, que era justamente para facilitar a vida do trabalhador, para que ele pudesse estar ali mais próximo. E o que é que aconteceu ao longo do tempo? Isso tudo foi destruído. Quando a gente fala em refundar, é resgatar em coisas que a gente já realizou. Já aconteceu. Não é inventar, nós não estamos inventando a roda. Mas a gente está resgatando coisas que já existiram, que foram importantes para a organização do movimento. Como a gente fala nos comandos de greves, nas comissões de negociação, no fortalecimento das regionais. Mas a política dele fez sempre enfraquecer. Vocês lembram da regional de Ceará-Mirim? Tinha vários municípios. Como a direção estadual sempre tinha dificuldade em ter o controle da regional de Ceará-Mirim, eles levaram a política de capar, de diminuir o número de municípios que fazem parte. Então você tinha aquela região de Touros, estava dentro de Ceará-Mirim, Taipu, estava dentro de Ceará-Mirim. E o que foi que eles foram fazendo? Pegaram Touros, retiraram Touros, construíram uma regional, certo? Pegaram Taipu, tiraram e jogaram para João Câmara. Vocês acompanharam agora recentemente a situação de Extremóis, Retirado. que foi uma imposição para que Extremóis saísse do sindicato. Quer dizer, a regional de Ceará-Mirim tem 4 municípios. Aí você olha para a última eleição do sindicato, quando você vai olhar proporcional a participação das regionais na eleição, você vê Ceará-Mirim em 3ª posição. Só perdeu para Natal e Mossoró. Quer dizer, à frente de Pau dos Ferros, que tem mais de 15 municípios, à frente de Caicó, que tem outro número grande de municípios.
Mas não tem dinâmica. Como Ceará-Mirim era uma regional, apesar de ser pequena, mas os municípios, os núcleos, tinham dinamismo, tinham dinâmica. Quando vai para uma eleição estadual, você é o terceiro colégio eleitoral, Ceará-Mirim, com 5 municípios, como foi na eleição passada. Aí o que eles fazem agora é sempre diminuir, capar. Por que eles não fazem isso numa regional de Caicó, que tem quase 20 municípios? Em Pau dos Ferros. Querem fazer Ceará-Mirim. É interessante para eles, né? É uma forma de um ataque, é um golpe à classe trabalhadora, aos trabalhadores. Os trabalhadores de Extremões não merecem, não esqueceram disso. Já demonstraram a sua satisfação, o seu repúdio. E com certeza vai ser lembrado aonde nós estivermos desse assunto, porque nós achamos uma tremenda covardia com os trabalhadores. E até, Fernando, abrindo um parêntese sobre essa questão de Extremóis, vale dar até para realizar futuramente um episódio voltado só para tratar essa questão, porque teve um impacto imenso, né? Do impacto imenso. Porque esse corte na regional do Ceará-Mirim tinha que ser debatido. Como é que pode? Uma regional agora só tem 4 municípios? E outra coisa, não existe nenhum tipo de consideração com a base, né? Fizeram um congresso às pressas, às carreiras, aligerado. Um congresso. Não se faz um congresso para democratizar mais a instituição. Faz um congresso para retirar uma base orgânica, organizada, que tem uma história de luta, que tem uma trajetória, que tem exemplos. Eles não conseguiam entrar lá. Eles não conseguiram e não conseguem entrar. Que as assembleias que foi realizada nos 3 horários foi por unanimidade de criação do sindicato, de não reconhecer um sindicato cartorial que foi feito a toque de caixa, que ninguém sabe quem é. E outra coisa, o sindicato estadual não fez nenhuma exigência a um sindicato que faz parte de federações filiadas à própria central que eles defendem. Então isso é mais absurdo. E ouvindo um dirigente que eles tinham um acordo, tinham um combinado, e quebrar esse acordo, por quê? Né? Enfim, o trabalhador não pode pagar por uma coisa que ele não fez, que ele não criou. Essa conta não é dos trabalhadores. Os trabalhadores deixaram isso bem claro, em alto e bom tom, que criam outra forma de organização, estão se organizando, mas não querem se submeter a determinado tipo de imposições ditatoriais de sindicatos que são criados de toda e qualquer forma. Mas nós vamos fazer esse debate em outro momento, vamos conversar com a base, porque quebrou, perdeu toda a confiabilidade mínima que se existia, né? E a gente tem que falar e a insegurança. Congresso agora, né? A insegurança que tem, por exemplo, a regional seriamente tem segurança, porque ontem, agora há pouco foi Extremóis. Daqui a pouco vai ter um congresso extraordinário para tirar quem? É o Marinho? É o que está faltando, porque nós temos só o Marinho, ou Pureza, enfim. São esses absurdos que a gente tem que falar e eles têm que mudar a postura e respeitar a vez e a voz dos trabalhadores e trabalhadoras. E não tentar silenciar como foi feito com a turma de Extremóis. Estamos caminhando para o final, né, meu querido? Voltando agora. Tem 1 hora, né? Agora fechando parênteses sobre essa questão de Extremóis, que é de suma importância. Já falou sobre tanta coisa. A gente tá indo, tem um tema principal, mas aí abre um parênteses aqui, outra aqui. Tá ligado, né? Isso, tá sem associado. Sem ligação. Nando, o movimento Mudacinte, ele tem diversos pontos, principalmente que tratam sobre a necessidade, não é nem questão de pontos, chamar da necessidade da formação política, porque isso, na minha concepção, imagino que na sua e na de Fernando são, é um ponto essencial, é trivial. E também sobre a questão da filiação, mas sendo permanente como eixos centrais. Na sua perspectiva, essas práticas precisam voltar a serem prioridades no cotidiano na atual conjuntura do sindicato estadual? Caso esses pontos que já fazem parte do movimento Mudacinte, eles de fato são necessários a serem aplicados na sua concepção? Era a luta nossa, né? Resgatar, como a gente diz, os sindicatos para um trilho da luta, da mobilização, da formação. E a gente vê que são pontos muito débeis, né? Pontos que deixaram de existir. A Casa do Trabalhador em Educação era uma escola de formação. Além de ter um cursinho,
né? Tínhamos a formação para os profissionais, então os representantes de escola tinham formação, os diretores tinham, as regionais tinham formação. Era uma formação permanente. E isso acabou. E a gente sabe que quando há uma preparação, né, isso ajuda você se formar enquanto dirigente sindical, porque nós não temos escola normal na educação que prepara os dirigentes sindicais. Os sindicatos é quem tem que preparar. Então precisa de formação. Precisa de discutir com essa nova geração que está na categoria sobre a necessidade das lutas, sobre a necessidade de estar organizado no local de trabalho, sobre a necessidade de fortalecer o sindicato. Mas por que, inclusive, essa nova geração cada vez mais está mais distante do sindicato? Porque o sindicato se transformou num espaço fechado, num espaço que não está aberto ao debate e às discussões. Então isso leva a que as pessoas se afastem, não queiram participar, não queiram estar presente. Está aqui em congresso aí, nas portas. E a gente vê que a categoria não está estimulada a participar. Não houve um debate nas unidades escolares, não incentiva as pessoas a participarem. Então o que é que acontece? Termina as pessoas se afastando também até de participar de um congresso que, como a gente viu aqui, é uma instância máxima de deliberação da categoria. Exatamente. E isso também tem consequência para em momentos decisivos, por exemplo, necessidade de realização de uma greve e de outras modalidades de luta também, que esse esvaziamento também ocorre por lá. E posteriormente até o pessoal, os dirigentes vão dizer, mas a base não está se mobilizando, não quer participar, porque isso já são consequências, né? Nem são os frutos do que foi semeado nos congressos, ao decorrer de congresso após congresso, se mantém a mesma coisa, não tem alterações, não tem melhorias, mudanças positivas, e isso resulta em mais perdas, em mais tragédias. Nós já estamos indo aqui para os finalmente, Nando, e eu queria fazer uma última pergunta aí, você já indo para as suas considerações ao responder, mas fique à vontade. A gente falou sobre muitos aspectos aqui. Isso. Foi muito bom esse feedback aqui com o Nando, todo esse repertório histórico, né? Atuante, presente, consciente, da luta de classe, do movimento, do sindicato, referente à educação, às políticas educacionais e em geral, né? Mas o que você diria hoje para uma professora, para um funcionário, para um estudante que ouviu tudo isso que nós falamos aqui, né? Talvez está angustiado cada vez mais, está desanimado e acha que nada muda. Por exemplo, tem muita gente que pode ir para o Congresso, poxa, mas vai acontecer tudo isso que vocês estão dizendo, então nada vai mudar. O que você diria para esses professores que estão angustiados, frustrados de certa forma com algumas coisas, né, de chegar às vezes nas assembleias, de não ter essa representação, chegar lá na ponta, de estar sendo assediado no local de trabalho, de estar trabalhando num ambiente precarizado, como você vê, as condições são mínimas, que falta recurso, que exista pressão, as cobranças para alimentar sistema, sobrecarga de trabalho. O que é que você diria para esse profissional, para esse futuro profissional que é um estudante, que precisa da escola pública, sabemos disso, que depende da escola pública para galgar uma formação, funcionário que está lá na escola, né, trabalhando num ambiente precarizado, insalubre, até de certa forma, né? E o que é que você diria para esses profissionais? Você que é profissional de carreira, já atua já há um bom tempo, passou por várias experiências aqui em outros lugares, o que é que você traria? E queria que você aproveitasse a sua fala, já entrasse nas suas considerações finais aí, né? E fazendo chamado lá para o pessoal para ir do Congresso e quem for participar das discussões. Eu diria, nunca jogue a toalha, né? Diante das turbulências, a gente tem que se apegar a um barco salva-vida para escapar dessa turbulência. E quando a gente sai de uma turbulência, a gente tem energia para viver de forma intensa. Então nós enfrentamos muitos problemas e vamos continuar enfrentando, porque a classe trabalhadora, inclusive dentro de um sistema capitalista,
Não tem outro caminho a não ser lutar, né? A resistir para construir realmente uma sociedade que possa ser usufruída por aqueles que constroem a riqueza. Essa é a batalha de luta nossa. As pessoas dizem, não vou mais participar, não vou mais fazer uma greve, não vou mais. Ora, você está morto. Se pensa assim. Muito pelo contrário, a direção do sindicato está ruim, então a gente vai mudar. Eu vou ser um tijeirinho para ajudar a transformar isso aqui. E nunca jogar a toalha. Eu acho que é acreditar realmente. A gente não pode viver sem acreditar na transformação. A gente não pode viver sem achar que não existe uma saída. Porque se a gente entrega os pontos, você está abandonando a sua vida. Vai deixar de vir. Porque para onde você for, você vai encontrar uma pedra no meio do caminho. E o que a gente faz para caminhar? É tirar a pedra do meio do caminho. Então é isso. Nando, e uma última questão agora voltada para o atual Congresso. Com a única frase, como você resumiria o 17º Congresso Estadual de Educação, que ocorrerá basicamente amanhã, né? Hoje a gravação ocorre dia 19 e inicia amanhã, dia 20. Como você resumiria esse 17º Congresso em uma única frase? Resistir. Atuar no interior do Congresso, dar a batalha pelas nossas resoluções, todos aqueles que foram tirados, que foram conversados, estarem unidos para a gente dar uma batalha para que mude o nosso sindicato. E ganhar mais pessoas de outras regionais que vão participar do Congresso a se somar com a gente. E no próximo ano construir, mais uma vez, uma chapa de oposição que possa dar uma batalha para tirar a turma que está há mais de 40 anos aí. Literalmente uma vida, né? Uma vida à frente. E que precisa ter mudança. Esse é o Exatamente. nosso Voz da Classe. Tivemos aqui com o professor, sociólogo, militante da educação, poeta, conhecido por muitos como Nando Poeta, o Fernando Antônio, que deu a sua contribuição. A gente só agradece a vinda dele aqui. Muito boa, muita informação, deu uma aula para todos nós. Espero que você, trabalhador e trabalhadora, ouvinte, não só da Regional do Ceará-Mirim, mas aonde esse veículo de comunicação chegar, você possa dar uma curtida, compartilhar, comente. Vocês podem fazer perguntas também, se a gente não responder, Se inscrever também no canal do Movimento lá, sim, é de grande importância para nós. Curta lá, compartilha com os amigos, isso é conteúdo vivo. É história viva sendo contada e recontada. E vamos ao Congresso com a energia, com o gás, né? Que estamos aqui todos compartilhando entre nós, sabendo que é possível mudar. Isso. Resistir para um dia conseguir fazer e ser a diferença, né? Diante da necessidade presente e objetiva da classe trabalhadora. Isso, mais uma vez, Fernando, muito obrigado pela sua. Eu que agradeço aqui, tamo junto aqui. Essa questão você ter vindo, ter colocado esses pontos históricos que boa parte, até algumas coisas que você citou, eu desconhecia, principalmente relacionado a algumas datas, mas foi muito bom para os que estão acompanhando, mesmo que não sejam servidores, mas terem noção dessa questão e que isso influencia também as correlações de força na estadual e diversas outras pautas. Agradecer mais uma vez também aqui ao Igor, da Porter Comunicação, pela estrutura, por estar nos acompanhando, ao colega Márcio também aqui na parte da logística. Muito obrigado a você, servidor, servidora, mesmo que também que não seja, mas que nos acompanha, muito obrigado. Se inscreva no canal mais uma vez, se inscreva no canal do Movimento Muda Síntese, compartilhe o vídeo, deixe o seu like, acompanhe também, né, Fernanda, a rede da Regional. E agora vamos para o momento dos informes. Para encerrar, dia 12, confraternização dos sócios da Regional de Ceará-Mirim. Vamos convidar, eu acho que a Porter Comunicação está lá, acho que o Nando também, o Márcio que está aqui. Dia 25 começa a Hidro, tem as inscrições, é só escrever lá. E qual aula? Na sede da Regional. Sede da Regional, terças e quintas, a partir das 16 horas, professor Santana,
Já tem aluno se inscrevendo. Dia 25 começa, né? E a partir de amanhã, a Regional de Ceará-Mirim estará saindo às 7h30 da Regional com a sua caravana, com a sua delegação, com destino ao Mar Dunas, participar de mais um congresso. Vamos lá formar o bloco de oposição do Movimento Muda Cinti e fortalecer a luta da classe trabalhadora. Exatamente. Grande abraço a todos e obrigado. Até a e até o próximo episódio do Voz da Classe.